Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eric aqui. Cara, hoje nós vamos falar de porcos comunistas. Sim, a revolução dos bichos de George Orwell. Simbora pro vídeo. Em 45, após conturbadas negociações, George Orwell finalmente consegue publicar o seu livro chamado Animal Farm, A Fairy Story. Traduzindo é A Revolução dos Bichos, um conto de fadas. Muitos editores não queriam publicar esse livro porque, primeiro, as crianças não teriam interesse em lê-lo. Segundo, iria provocar certas pessoas que era melhor não provocar. Eles não queriam provocar o stalinismo. Então, assim, George Orwell teve dificuldade de publicar esse livro, né? Mas ele conseguiu. E isso tornou um grande clássico, né? Eu li essa edição aqui da Companhia das Letras, que tem um pós-fácil sem graça, vou ser sincero, mas os prefácios que o Orwell escreveu para esse livro, tanto para a primeira edição, que é sobre a liberdade de imprensa, quanto para a edição ucraniana, que é uma breve biografia, são aqui, então é interessante. Né? A tradução é gostosa, é bom. Esse foi o livro que eu escolhi para, no Desafio dos Livros, ler em março. Né? E março já acabou, né? Hoje é 1º de abril, dia da mentira, mas eu tô publicando esse livro que é leitura do mês passado. Eu quero ver se eu corrijo isso e passo a trazer mais as leituras nesse canal e focar nisso, transformar o canal mais em um canal de resenhas. Qual é a história desse livro? Em uma certa noite, um porco já velho, cujo nome é Major, e que era muito respeitado entre os animais de uma fazenda, reúne os bichos da fazenda e conta para eles o sonho que ele tem. Um sonho utópico, onde os bichos viverão em igualdade, onde terão vida boa, onde não serão mais escravos e oprimidos pelos seres humanos. E todo mundo fica feliz, nossa. E para sintetizar esse sonho, Major, ele deixa para os animais uma música chamada Bichos da Inglaterra. E essa música se tornou um grande hino para eles, um grande motivador. Major morre enquanto dormia, mas sua mensagem continua viva. E ainda digo, mais viva do que nunca. Os animais se reuniam todas as noites para discutir isso. E eles elencaram 7 tópicos que resumem o chamado animalismo, a doutrina do porco major. Esses 7 tópicos foram resumidos por 3 porcos, chamados Napoleão, Bola de Neve e Garganta. Esses 7 tópicos são: primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Esses são os princípios que norteiam, né, o animalismo, que é a doutrina de Major. Que em essência vai dizer que todos os animais são iguais, não há diferença entre os animais, e que os animais têm que se diferenciar dos seres humanos. Eles não devem usar roupa, eles não devem beber álcool, eles não devem dormir em cama, eles não devem usar dinheiro. Não. Eles devem viver como animais, mas em uma igualdade, uma semelhança em união. Porque todos são iguais, todos são amigos. Em uma determinada noite, naquela fazenda, o dono da fazenda chamada Jones sai para beber e volta bêbado. E os animais veem nisso a oportunidade para tomar a fazenda. Eles pegam, amarram Jones e seu empregado e o expulsam da fazenda. E junto a eles vai um corvo chamado Moisés, que era um corvo de estimação do Jones, que vivia dizendo sobre os animais, sobre uma terra distante, de uma montanha, de um mundo mágico, piriri pororó. Tá bom.
Os animais tomaram poder, tiveram um excelente primeiro ano, produziram mais, tiveram mais comida, tiveram a vida mais confortável e trabalharam menos. Quem controlava, né, quem governava os animais eram os porcos. E os porcos se colocavam como intelectuais, porque os porcos, diferentes dos outros animais, conseguiram aprender a ler. Os outros animais não conseguiram ler, com exceção do jumento, né, e da cabra. Eles liam. Só que o jumento, ele não tava nem aí pro resto do povo, então ele não ficava lendo pros outros, não. Ele sabia ler já antes e fingia que não sabia. Ele me lembra muito de intelectuais. Na desculpa de serem intelectuais, os porcos passaram a trabalhar cada vez menos nos serviços pesados da fazenda e ficavam só a planejar. E além disso, eles também usaram outra desculpa, dizendo que eles precisavam de mais privilégios, como mais comida, uma casa mais confortável. Por isso que os porcos vão morar na casa do Jones. Os porcos passam a ter cães para se protegerem. Então, os porcos vão levando uma vida de elite. E eu vou resumir a história toda aqui, porque se você quer saber mais detalhes, vai ler, porque é um bom livro, mas em resumo, os porcos vão se corromper pelo poder. Uma vez o poder, os porcos vão começar a agir como humanos. E isso vai ser muito bem sintetizado pela cena que encerra o livro, né? Que é os porcos e humanos em um jantar e os animais olhando aquela cena e não sabendo diferenciar porcos e humanos. Ou seja, eles se tornarem iguais, né? O Orwell está, de certa forma, falando isso porque dos stalinistas comunistas, né? E aqui eu entro já na análise da crítica do Orwell, que ele não vai criticar o comunismo nessa obra, ele vai criticar o stalinismo, que deturpou o comunismo e criou um governo totalitário. Em um determinado momento, Stalin já estava tão próximo do Ocidente, tão próximo de alguns países como os Estados Unidos, que não dá para diferenciar os comunistas dos capitalistas. A única diferença é que a Rússia era fechada, havia opressão na Rússia, a Rússia era totalitária. Orwell não quer criticar de fato aqui o comunismo, ele quer criticar o totalitarismo. E ele vai voltar a esse tema no livro 1984. O totalitarismo é uma teoria ou prática política que foi muito analisada pela filósofa alemã-americana Hannah Arendt. Eu falo alemã porque ela depois se naturalizou americana, mas ela era do estado alemã, ela era judia, mas depois ela foi despatriada. E ela encontrou abrigo nos Estados Unidos, foi jornalista, mas acima de tudo, entre os temas que são comuns na obra de Arendt, como banalidade do mal, totalitarismo tem um destaque. Arendt passa a analisar os governos totalitaristas. E ela vai escrever bastante sobre isso, e eu quero dedicar um episódio só sobre esse tema, né, sobre o totalitarismo na compreensão de Hannah Arendt. Mas, vamos lá. O que é o totalitarismo? Eu vou pegar aqui a definição que Nicola Abagnano dá em seu dicionário de filosofia. Totalitarismo é a teoria ou prática política onde o Estado pretende identificar-se com a vida de seus cidadãos. Trocando em miúdos, é quando o Estado busca o controle total da vida de um cidadão. E eu ainda digo mais, um controle total até mesmo da realidade. Aquela famosa frase do Orwell: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ou seja, os governos totalitários buscavam, além de controlar a vida, 100% dos cidadãos controlar o mundo. É um plano frustrado. E isso está representado aqui, no Revolução dos Bichos. Aqui, os porcos buscam ter controle total sobre os animais. Enquanto eles têm uma vida boa, cheia de luxos, eles controlam
tanto que os animais trabalham, eles controlam até mesmo o passado, a história dos animais. Eu lembrei muito desse livro quando estava lendo do Bolsonaro. Eu comentei isso com um amigo meu, né? Porque os porcos viviam falando assim: vocês querem que o Jones volte? Não, né? Porque na época do Jones era pior e tudo mais, tudo mais. Então vamos ficar aqui. Eu tenho que negociar com os humanos. Eu preciso trair o animalismo para que o Jones não volte. Lembrou o povo Bolsonaro, que o Bolsonaro ficava falando assim: vocês querem que o PT volte? Você quer que o PT volte? Que o PT, a época do PT era pior. Eu preciso negociar com o Centrão por causa do PT, né? Para que o PT não volte, eu tenho que fazer isso. Para que o PT não volte, eu tenho que roubar. Cara, ter que dizer, ter que justificar a sua ação política com medo de que o governo anterior volte, já é sinônimo de bigodagem. O cara já tá aprontando. Né? O cara já tá levando um luxo que não é dele. A classe política não tem que ter luxo. Eles são a serviço, são servidores públicos, servidores. Então, assim, essa obra aqui de Orwell, ela não é uma sátira. Por quê? Uma sátira tem como objetivo ridicularizar algo. E Orwell aqui não está fazendo piada. Então, Orwell já dá o sinal de que o que é isso. O subtítulo dessa obra é Um Conto de Fadas. De fato, essa obra aqui é um conto de fadas. É uma metáfora. Orwell vai dizer no prefácio à edição ucraniana que o objetivo dele com esse livro era explicar para uma criança a farsa que era o mito soviético. Mais do que isso, eu ainda diria. Ele explicou para uma criança de 5 anos qual é o problema do totalitarismo. Geralmente essa obra aqui do Orwell, ela é usada para criticar o comunismo. Mas ela não deve ser usada com esse objetivo. A não ser que você esteja criticando o comunismo chinês, norte-coreano ou russo, que são comunismos totalitaristas. São comunismos baseados em uma ditadura. E isso é interessante, né? Você perceber como que a maioria das revoluções acabaram em ditaduras. Orwell já previu isso aqui. Eu falei um pouco sobre isso no nosso vídeo sobre Capitães de Areia, de como que uma vez expulso o opressor, os revolucionários agora se tornam novos opressores, né? Os porcos expulsaram os seres humanos que oprimiam os animais e agora são os porcos que oprimem os animais. Por quê? É como termina a evolução dos bichos, né? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. Todos são iguais, mas algumas pessoas são mais iguais que as outras. E essas pessoas que são mais iguais merecem mais privilégios. E os diferentes merecem ser oprimidos. Toda revolução terminará em uma ditadura. Em um governo totalitário, que ainda vai oprimir mais o povo do que o governo anterior. Que esse livro seja lido nas escolas, para que eles entendam os males de um governo totalitário. Os males que advêm de uma revolução. Mas, acima de tudo, é um livro gostosinho. Um pouquinho infantil, mas é um bom livro, né? Eu dou pra ele uma nota 9 de 10. Gostei. Só que eu acho ele um pouco infantil, mas é um livro escrito para crianças, Eric. Então ele é infantil. Então, ele cumpriu o seu objetivo. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa minha análise. Uma resenha bem simples, eu quero fazer essa resenha um pouco mais simples e falar um pouco do livro, a história e isso. Vamos focar um pouco mais nisso a partir de agora nesse canal. Se inscreva, deixa o like e fui!